Tá chegando a hora, o Atlético, o galão da massa, na decisão da Copa Sul-Americana. A lesão do Alan Franco, ela se deu aos 30 minutos do primeiro tempo. O Equador venceu a Nova Zelândia nos Estados Unidos 2-0. Ele pede a substituição e sai com aquela cara de preocupação. O Alan Franco, repito, primeiro tempo ainda de jogo, eu vi algumas pessoas, ele poupou, ele aproveitou para sair. Não foi, gente. Ele tá com o rosto bem preocupado. O Alonso, e eu acho que o Alan Franco poderia ter feito o mesmo. O Alonso entrou em acordo com a comissão técnica do Paraguai e entrou só aos 42 do segundo tempo na vitória do Paraguai sobre o México, 2-1. Já o chileno, o Chile, venceu o Peru por 2-1 e o Ivan Román, aos 32 minutos, fez uma lambança, entregou a paçoca, foi expulso, fez o pênalti para a seleção peruana, mas o Chile no segundo tempo virou o jogo mesmo com um homem a menos. O Chile conseguiu a vitória mesmo com a pataquada do Román, foi expulso no primeiro tempo. Dito isso, esclarecendo tudo, é óbvio que cada situação é uma, cada seleção tem o seu comportamento, mas fico com a sensação que o Alan Franco, não culpando o jogador, né? Porque ele quer e é titular absoluto lá do Equador, mas o Alan Franco devia ter feito igual o Alonso, né? Pedido para não jogar, entrar depois do jogo resolvido. Aí você vai me dizer, mas com 5 minutos pode machucar também. Mas a chance de machucar com 5 minutos em campo é infinitamente menor do que se ele jogasse como estava ali o Alan Franco já com 30 e tantos minutos. Dito isso, Edu Panzi, se não puder jogar, Fausto Vera de titular? E quem disse que ele não conversou com o BKSS? Às vezes ele conversou, o BKSS falou, não, preciso te utilizar. Não vou jogar, se vira, meu filho, não vou então. Mas ano que vem tem Copa do Mundo, né? Peraí, rapaz, é o Galo, o Alan Franco, o Equador a gente vê depois, o menor dos culpados nessa história toda. Eu tô vendo, óbvio que ele não tem culpa de... Poderia ter pedido, né? Ô, Thiago, tem um monte de jogador que a gente tem dúvidas se vai ser escalado desde o início pelo Sampaoli ou não. O Alan Franco não era um desses. Esse era uma certeza, até porque na última coletiva o Sampaoli citou o Alan Franco como um dos pilares do sistema defensivo e que ele estava fazendo falta, principalmente nos 2 últimos jogos, quando a defesa do Galo não funcionou. E tomou 3 gols para o Fortaleza e 2 gols para o Bragantino, 5 gols em 2 jogos. Ele cita nominalmente o Alan Franco. Então, certamente, o Alan Franco é um titular da equipe do Sampaoli. Você pode pegar vários outros, inclusive o Hulk, que eu não tenho certeza. Até acho que vai e seria o meu titular, sem dúvida nenhuma. Mas eu não coloco como certeza do Sampaoli colocar o Hulk inicialmente, né, nessa final. Não coloco como certeza o Scarpa, o Rony, o Igor Gomes. Mas o Alan Franco era uma certeza de titularidade, agora virou uma incerteza se joga ou não por conta dessa lesão. Não dá para culpar também os treinadores das seleções. São os únicos momentos que eles têm para trabalhar, para observar, para fazerem testes, ainda que o cara seja titular absoluto, não deixa de ser um teste. Mas era Nova Zelândia. Mas é o único jogo que ele tem aí nessa reta final de temporada e mais 2 na próxima temporada para jogar uma Copa do Mundo. O problema aí ao meu ver, é a Conmebol fazer uma final de torneio continental tendo uma semana de data FIFA, cara. Ela se auto-sabota, ela sabota o próprio produto, porque ela pode perder no seu produto, no seu segundo maior produto, uma atração, que é o Alan Franco, que é um titular de uma seleção sul-americana que vai jogar a Copa do Mundo. Então, agora é aguardar o que vai acontecer, se realmente foi apenas um desconforto e o atleta se conhecendo pediu para sair e o Atlético consegue reverter isso com 2, 3 dias, ou então o Sampaoli vai ter que quebrar a cabeça novamente para trabalhar um substituto, e aí são várias as opções, porque o Alan Franco ele é primeiro volante, segundo volante, meia, lateral direito, ala pela direita. Se o Sampaoli pensava em utilizá-lo como volante, agora ele vai ter que decidir entre Fausto Vera e Igor Gomes. Se decidir pelo Igor Gomes, Alexander vira primeiro volante. Se for o Fausto, Alexander vai jogar como segundo. Se o Alan Franco ele tinha em mente colocar como ala pela direita, aí pode pensar em utilizar o Rony novamente, trazer o Scarpa para fazer a função, ou ter o Natanael, porque o Saravia jogando como ala, o Sampaoli já disse que não gostou. Então agora mais um ponto de interrogação e mais um assunto para a gente debater até sábado. Ô, Nath Fiuza, a se confirmar o pior cenário, tomara que não, né? O Alan Franco, diria pra você que talvez junto com o Everson,
O Hulk também, né? Pra mim, mas acho que pro Sampaoli não. O Alan Franco e o Everson são os absolutos do time do Galo. E seria uma tremenda ausência, hein, Nath? Tremenda ausência. O próprio Sampaoli mencionou, como disse o Edu, né, o Alan Franco como uma ausência importante desse sistema defensivo. Eu gravei um vídeo também nesses últimos dias falando que eu acho que a queda também ali nessa fortaleza do Atlético, digamos assim, passa pela ausência dele. É um cara muito voluntarioso para o time no sentido de que, além de jogar em várias funções, é um cara, o Alan Franco percorre, né, um volume muito grande ali dentro do campo, ocupa muito bem os espaços, fecha muito bem as linhas de marcação. Então acho que sim, ele é um pilar defensivo desse time. E para um jogo de 90 minutos, decisão em partida única, a gente sabe, né, que tem ali um time compactado, de linhas próximas, pressionando o adversário também sem a bola. Isso é o primeiro passo para você ir construindo ali o gol da vitória, que pode ser o gol do título. Então será uma grande dor de cabeça, tomara que não. A gente já alertava, né, assim, para esse sentimento ali de medo, né, desses atletas terem que jogar essa data FIFA numa semana de final, mas isso, infelizmente, é o que o Edu falava, a Conmebol escolheu dessa forma, que a final fosse logo na sequência dessa data FIFA, sabendo que os atletas têm que servir as suas seleções, sabendo que seriam os últimos amistosos desse ano, ou seja, ninguém quer ficar de fora, porque falta muito pouco para o Mundial, mas acho que as alternativas passam por aí, né? Eu imagino que ele vai jogar com uma linha de 3 zagueiros, de fato, com o retorno do Alonso, tendo o Juan e também o Vitor Hugo, então ele vai poder colocar o Scarpa por ali e ter também o Rony, ou ele pode optar pelo Fausto Vera. De toda forma, me preocupa, porque eu acho que o Atlético tem que ter esse meio campo forte, uma proteção maior à sua linha de zaga, sabe? Aumentar também a estatura desse time, ter um cara a mais também para tentar defender ali na bola aérea. O Alan Franco nem é tão alto assim, mas é um cara que se posiciona bem para na hora de defender ali todo mundo dentro da área, porque o Atlético tem sofrido dessa forma e é um jogo muito importante, o mais importante da temporada, né? Uma entrevista coletiva do argentino Gustavo Alfaro, que é o treinador do Paraguai. Professor Alfaro. Professor Alfaro, ele é treinador do Paraguai. E segundo ele, na coletiva, ele disse: houve um acordo entre o clube e a seleção paraguaia, ou os clubes, porque ele não ia colocar nem o Gustavo Gomes, nem o Alan Franco para jogar. Júnior Alonso. Falei quem? Alan Franco. Júnior Alonso, perdão. Nem o Júnior Alonso, nem o Gustavo Gomes para jogar. Aí eu pergunto para você, meu amigo, se tem um acordo, para que tá lá? Se tem um acordo, por que não volta para cá? O Gustavo Gomes para treinar eu concordo com você. O Alonso aqui treinando com os jogadores, o Sampaoli armando essa defesa para pegar o Lanús. Se tem um acordo. Que são dois da mesma posição, ele ia ficar sem ninguém, né? Então, se tivesse um problema lá na hora do jogo, ele ia ter que usar. Né? Beleza, o Gustavo Gomes é 29, 22 agora é o Alonso. Então, se tem um acordo, que a palavra foi dele, tá, gente? Verdade, eu não estou inventando. O Palmeiras joga, o Palmeiras joga hoje. Mas é brasileiro. Se bem que está disputando o brasileiro. É porque ele citou. Na teoria seria até... Perfeito. Se tivesse prioridade, teria que ser dele. Mais urgente, né, o Gustavo. Mas é porque eu tô pegando as palavras dele, tá? Ele citou as finais sul-americanas, de Libertadores e de Sul-Americana. Então eu tô pegando o que eu ouvi, não tô inventando. Ele falou que tinha um acordo pelas finais sul-americanas. Tinha um acordo, por que não tá aqui, cara? Sabe qual é o grande problema, CJ? A gente já havia desenhado essa situação semana passada, né? Por que ter uma data FIFA... Por que ter uma data FIFA sul-americana, no caso, que é só amistosa, já que na data FIFA anterior é que havia decidido já todas as situações para a Copa do Mundo? Por que uma data FIFA numa semana de final sul-americana? Ou, por que data FIFA faltando 15 dias ou 10 dias para uma final de Copa Libertadores? Sabe, assim, aí a Conmebol, na verdade, ela joga contra ela mesma, né, CJ? Incrível o azar do Alan Franco, né? Torcer para que não seja nada e eu tô... Mas a Libertadores não tem efeito não, né? Não, 10 dias, falta 10 dias, pô. Não, sim, mas eu particularmente teria jogado essas finais um pouquinho mais para frente em função dessa data FIFA. Ou a data FIFA tinha que ter sido um pouquinho antes. Enfim, aí já era um problema da Conmebol, já não é problema que meu. encavala no Mundial de Clubes. Aí tem o Intercontinental, né? Não tem como. Aí tem o Intercontinental. Mas a verdade, CJ, é que uma possível ausência do Alan Franco, ela impacta porque a gente vai ter aquelas dúvidas que a gente estava discutindo ontem, né? Pô, o Alan Franco, alguns de vocês colocaram, por exemplo, o Alan Franco jogando aberto pelo lado direito, né?
aí teoricamente ganha uma força maior para que o Rony faça essa ala pelo lado direito. Aí por dentro quem vai jogar? É o Fausto Vera? É o Alexander? Porque na teoria, na nossa cabeça, o Igor Gomes está entre aspas, garantido. Então, CJ... Não, eu não tô garantido. Só na minha e na sua cabeça, tá? Não, é do Gris e do Mirandinha. Agora eu acho que voltou a ter mais agora ele aumentou a possibilidade. chance bastante. Aí você coloca o Fausto Vera, sabe? Então, assim, ganha um problemão por causa de um jogo que não valia nada contra a fortíssima seleção da Nova Zelândia. É isso, gente. Quero ver a sua participação. O Alonso jogou, entrou aos 83 ontem. 83? Finalzinho do jogo. O Gustavo Gomes não entrou. Ídolo da torcida atleticana, o Marques está com a gente. O Marques, falávamos ontem, né, da presença da torcida, de mobilizar os jogadores. O Edu Panzi trazia informação, só nos aviões 1.800 atleticanos em mais de 10 voos fretados, chegando ao Paraguai. Motivação, massa atleticana presente, não vai faltar, hein, Marques? Um abraço, amigo. Fala, Thiago. Meu amigo, invasão atleticana em Assunção do Paraguai. As caravanas estão a todo vapor. A massa vai lotar o Defensores del Chaco. E esse, Thiago, é um jogo de muita imposição física, coisa que faltou nos últimos jogos do Atlético, né, Thiago? Mas contra time argentino, pode ter certeza, meu velho, a disputa é por cada palmo dentro do campo. E dentro dessa ideia, os 15 primeiros minutos são essenciais. Neste momento você manda muitos recados pro adversário. Imposição física, empenho. Aí a torcida do Galo compra o barulho, meu velho. E quando a torcida do Galo começa a cantar e o time corresponde dentro do campo, naturalmente o Atlético tem grandes chances dentro da partida. É torcer para esses atletas incorporarem o espírito atleticano, como eu falei muito aqui durante toda a semana, para a gente conseguir mais um título internacional. Um forte abraço, amigo! É isso aí, massa. Fechando mais um vídeo aqui do canal. Já deixa aquele like para fortalecer o canal, tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia, por nos acompanhar até aqui. Muito obrigado mesmo. Para quem tá chegando agora aí no canal, seja muito bem-vindo. Já deixa o meu convite aqui para vocês, tá se inscrevendo e ativando o sininho de notificações para vocês serem avisados toda vez que sai uma notícia nova aqui do Galo, beleza? Esse canal aqui, ele traz notícias do Atlético de domingo a domingo, todos os dias, tá bom? Sem falhar, então seja bem-vindo, fique à vontade para deixar a sua opinião. Seu comentário é muito importante, a gente olha todos os comentários, tá bom? E mais uma vez, massa, muito obrigado mesmo por você estar dando essa força pro canal. Muito obrigado mesmo, tá? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu, massa!